E hoje, pessoal, o agradecimento especial por se tornar um membro do canal vai para Carla Priscila de Paula. Muito obrigada mesmo pelo grande apoio. E bem, pessoal, vamos ao resumo de hoje. Flores de cerejeira cor-de-rosa emolduravam a grandiosa paisagem da Universidade Real de Divos. A narrativa então se voltava para a renomada escola de medicina, especializada localizada em terapia. Um retrato prestava homenagem a Garcia Tura, reverenciado como o pai da medicina. O homem de cabelos negros comentava que aquela instituição possuía o título da mais antiga do continente. O oficial careca exaltava a escola médica, como um verdadeiro salão da sabedoria. Em seguida, observava a atmosfera solene de estudos rigorosos, que dominava o interior da instituição. Enquanto isso, uma mulher loira aguardava silenciosamente, imaginando se sua associada já havia chegado. Perto dali, estudantes conversavam sobre a chamada muralha de ferro e sobre a brutal realidade dos corpos preparados para as aulas de anatomia. Um dos alunos comentava a estranheza de os estudiosos modernos realizarem tarefas que antes eram deixadas nas mãos de barbeiros. O homem loiro de cabelos lisos se gabava de que apenas os maiores talentos eram autorizados a lidar com dissecações. Outro estudante observava que somente a muralha de ferro compartilhava de seu elevado prestígio. A mulher loira permanecia sozinha, próxima à porta, envolta em um raro instante de silêncio. Os dois estudantes reagiam com suor visível e evidente hesitação nervosa diante de sua presença. Mantendo a habitual indiferença, a loira começou a se afastar em silêncio. O homem loiro de cabelos lisos, então se levantou abruptamente e exigiu que ela ao menos o cumprimentasse. Em tom irritado, criticava sua constante postura de desprezo em relação às pessoas ao redor. Um grito alto ecoou pelo local, exigindo imediatamente a atenção da mulher. O rapaz segurou seu ombro com firmeza, insistindo para que ela encarasse as pessoas quando falassem com ela. Naquele instante, uma memória sombria e violenta, marcada por imagens de sangue espalhado, invadiu a mente da mulher loira. Uma sombra púrpura e turbulenta surgiu diante de seus pensamentos, exigindo que ela reconhecesse o suposto papel que lhe pertencia. Logo em seguida, um som agudo de metal colidindo rompeu o ambiente, marcando a súbita explosão da tensão acumulada. O homem recuou em choque, no instante em que sua mão foi afastada com força, tremendo em um pálido estado de angústia. A mulher loira manteve o olhar fixo à frente, carregando nos olhos uma expressão assombrada, sem sequer reconhecer a presença dele. Se virou abruptamente e continuou caminhando pelo corredor. O rapaz zombou da aparente fragilidade dela e de sua incapacidade de suportar qualquer contato físico. Também ridicularizou a ideia de uma médica que odiava interação humana. Em silêncio, ela comparava seus colegas de classe a criaturas primitivas e sem espinha, seres vazios e sem qualquer complexidade. O homem loiro passou a questionar como ela pretendia tratar pacientes reais naquele estado. Enquanto ele continuava despejando insultos, ela o imaginava como uma criatura marinha irracional e sem consciência. Ele seguiu atrás dela, a acusando de não possuir qualquer empatia pela dor humana. Ainda assim, sem demonstrar hesitação, a jovem afirmou que estava destinada a se tornar a médica superior a todos os outros. O homem de cabelos lisos e loiros se irritou profundamente diante da recusa dela, em sequer lhe responder adequadamente. Mesmo contrariado, ele transmitiu as ordens do professor, dizendo que ela ficaria responsável pela dissecação daquele dia. Em seguida, segurou novamente a manga de suas roupas e comentou sobre a chegada de um convidado extremamente distinto. Explicou que precisava recepcionar o visitante enquanto ela preparava a sala para a aula. Com desprezo evidente, afirmou que ela, provavelmente preferia a companhia de cadáveres às obrigações sociais. A mulher loira confirmou aquilo, com uma honestidade fria e direta. Surpreso com a resposta, o homem loiro exigiu imediatamente uma explicação. Ele gaguejou, tentando compreender a completa ausência de delicadeza social que esperava dela, sem mudar sua expressão. Ela reiterou que preferia trabalhar com os mortos do que com os vivos. Antes de fechar a porta, ainda comentou que cadáveres eram companhias muito melhores. O rapaz então gritou o nome de Irene Rios, enquanto ela se afastava pelo corredor. Logo depois, um oficial anunciou que todos os professores e estudantes já haviam se reunido. Logo em seguida, foi declarada a entrada formal do poderoso grão-duque Cassis. O narrador apresentou o professor Figueras como o membro mais respeitado de toda a instituição, os estudantes de medicina com as melhores notas,
e maior potencial foram então apresentados ao convidado real. O professor Figueras ficou completamente surpreso quando o Duque tomou a iniciativa de oferecer um aperto de mão primeiro. Um brasão ornamentado revelou a identidade do influente grão-duque Diego Cassis. Enquanto ele avançava pelo salão, eram mencionados seus títulos prestigiados e os rumores inquietantes que cercavam seu nome. A narração descrevia um nobre, cuja bondade lembrava a primavera, enquanto sua profundidade era comparada à vastidão do oceano. Diferente de outros nobres, o Duque Cassis demonstrava acreditar no mérito acima da linhagem sanguínea. Seu firme aperto de mão simbolizava a promessa de que qualquer pessoa verdadeiramente talentosa teria um lugar ao seu lado. O grão-duque Cassis então pediu que professores e alunos tomassem seus assentos. Para o início das apresentações, o professor Figueras apresentou os melhores estudantes homens da instituição, mas o duque permaneceu completamente impassível. O professor Calvo se dirigiu ao convidado real, com evidente nervosismo e cautela. Com grande hesitação, questionou qual seria o verdadeiro propósito da visita do grão-duque naquele dia. O duque então anunciou que estava em busca urgente de um médico pessoal extremamente habilidoso. O professor Calvo demonstrou profundo choque ao perceber que uma figura tão importante havia chegado sem qualquer aviso prévio. Um pesado silêncio tomou conta da sala enquanto o Duque observava atentamente os professores presentes. O professor refletia sobre a longa história médica e as conexões influentes existentes dentro daquela academia. O Duque Cassis revelou então que seu território continuava sofrendo constantes conflitos nas fronteiras. Ele descreveu o caos provocado pelo rei enlouquecido do reino vizinho de Albar. O duque lamentava a incompetência de seu médico atual, incapaz de tratar simples ferimentos de batalha, sem recorrer a rituais religiosos. Em contraste, elogiava o treinamento cirúrgico moderno da escola de medicina, algo que o professor Figueras confirmou com entusiasmo imediato. Maxi Rosano percebeu corretamente que o duque precisava de um cirurgião preparado para o campo de guerra, e não de um médico acostumado apenas à corte. O duque confirmou que procurava alguém capaz de suportar os rigores da guerra. Seu olhar intenso deixava claro que buscava um talento muito específico. Tomado pela irritação, exigiu saber quem era o estudante classificado em primeiro lugar da turma. O professor Figueras hesitou, antes de revelar onde estava o melhor aluno da instituição. Dentro da fria sala de dissecação, a principal estudante, Irene Rios, se preparava para uma cirurgia. A narrativa assumia um tom sombrio, enquanto a cena se concentrava nos preparativos médicos. Aos poucos, a verdadeira natureza do maior talento da escola começava a ser revelada. Irene refletia sobre sua aversão ao contato humano enquanto colocava cuidadosamente suas luvas protetoras. Ela reconhecia silenciosamente os rótulos cruéis que seus colegas lhe atribuíam. Enquanto permanecia diante de um cadáver, a jovem médica estava sozinha no silêncio do necrotério, cercada por instrumentos cirúrgicos. Um som agudo cortou o ar. No instante em que iniciou sua análise clínica, um suspiro cansado escapou de seus lábios. Enquanto observava as ferramentas de seu ofício, Irene lamentava precisar deixar parte do trabalho para a próxima turma de juniores. Em pensamento, admitia que precisava esconder o prazer genuíno que sentia pela anatomia. O som da água ecoou, enquanto ela lavava cuidadosamente as mãos. Após concluir os preparativos do dia, aceitava sua reputação de germofóbica, enquanto mantinha seus rígidos padrões de higiene. Uma presença repentina na porta chamou sua atenção, a fazendo-se virar imediatamente. O professor Calvo entrou na sala pouco iluminada, chamando por ela sem demora. Ele observou o ambiente silencioso, acreditando inicialmente que o local estivesse vazio. Irene surgiu de repente, assustando o professor. Antes de oferecer uma saudação calma, ele rapidamente a apresentou ao convidado real, confirmando sua presença no recinto. O grão-duque Cassis avançou então para encontrar a mulher que procurava há tanto tempo. Em seus pensamentos, Irene comparou de maneira desdenhosa a aparência do duque a uma batata perfeitamente descascada. Apesar disso, o considerava ligeiramente mais tolerável do que as outras pessoas, embora ainda se incomodasse profundamente com a interrupção. O professor Calvo enxugou o suor da testa, enquanto incentivava ansiosamente a silenciosa jovem a demonstrar o devido respeito. Em sua imaginação, Irene zombava da aparência do professor, usando comparações marinhas exageradas e coloridas. O duque estendeu a mão em sinal de amizade, se apresentando formalmente à jovem cirurgiã.
o professor Calvo ficou horrorizado, quando Irene não aceitou imediatamente o cumprimento real, para evitar qualquer contato físico. Irene realizou uma reverência profunda e elegante em homenagem ao duque. Ela manteve distância, enquanto a mão estendida do homem permanecia sem resposta. O mero professor Calvo começou a gaguejar, tentando justificar a aparente rudeza da jovem, enquanto o duque afirmava já estar muito bem informado sobre ela. Irene observava o nobre atentamente, tentando entender exatamente quais rumores ele havia escutado sobre ela. Irene se mantinha cautelosa, escondendo a expressão atrás da máscara, enquanto a tensão entre os dois aumentava. De maneira direta, Irene negou os rumores mais grotescos, envolvendo seu comportamento durante dissecações. Enquanto isso, o grão-duque Cassis refletia sobre a própria frieza ao dissecar o corpo de um prisioneiro falecido, com orgulho evidente. Ele identificou Irene Rios como a melhor aluna formada da escola de medicina. Irene apenas observou em silêncio, tomada por uma percepção simples e tranquila. Se aproximando dela, o duque elogiou suas notas recordistas em medicina e cirurgia. Ela confirmou calmamente sua experiência, enquanto ele comentava sobre sua personalidade objetiva e extremamente direta. Ao analisar o trabalho dela, ficou impressionado com a precisão perfeita de seus cortes. O duque destacou a habilidade extraordinária de Irene, a considerando muito mais excêntrica do que delicada como uma dama nobre. Então revelou que estava procurando um cirurgião para atuar como seu médico pessoal. Convencido de que ela aceitaria tamanha honra, ofereceu-lhe o cargo prestigioso. Contudo, um som seco cortou o ar, no instante em que Irene recusou a proposta de forma firme e imediata. Após rejeitar a surpreendente oferta do grão-duque, Irene permaneceu em silenciosa afronta. Surpresos com a rejeição, tanto o duque quanto o professor exigiram uma explicação. Ignorando completamente os benefícios mencionados, ela repetiu que não tinha intenção de servi-lo. O duque quis saber o motivo, enquanto ela começava a se afastar com indiferença. Antes de partir, Irene olhou para trás e afirmou friamente que não conseguia ser médica para pessoas. Ela ainda sugeriu que ele consultasse outros estudantes, para compreender melhor sua fama de evitar pacientes. Uma tensão gelada permaneceu no ambiente, enquanto Irene passava pelo poderoso grão-duque. Ao parar diante do cavaleiro Javier, ela o instruiu a procurar o professor Figueras, por causa de seus problemas respiratórios. Explicou também que a inalação de vapor proporcionaria apenas um alívio temporário para sua condição. Ao observando partir, o duque pediu ao soldado que confirmasse o diagnóstico. O homem admitiu sofrer de dificuldades respiratórias sazonais desde a infância. Cassis tocou o próprio peito, impressionado por ela ter identificado o problema apenas com um olhar. O professor Calvo elogiou as notas incomparáveis de Irene e ressaltou a excepcional agudeza de seus 5 sentidos. O professor insistiu que o talento dela era perfeito para os desafios rigorosos da cirurgia. Cassis então refletiu sobre como sempre havia conquistado facilmente o favor das pessoas ao seu redor. Se recordando de uma vida cercada de privilégios, admitiu que a existência frequentemente lhe parecia entediante. As únicas ocasiões em que realmente se sentia vivo eram nos campos de batalha, diante da morte e da violência. Enquanto cavalgava pela cidade, lamentou a rapidez com que os jogos de sua vida sempre chegavam ao fim. Para ele, a recente rejeição de Irene representava um novo desafio, em meio ao seu mundo tedioso e sem emoção. O duque sorriu amplamente, achando a teimosa resistência dela extremamente interessante. A cena mudou para uma grande propriedade, onde um novo banquete havia começado. Os convidados da luxuosa festa cochichavam enquanto observavam a chegada da nobreza. O conde Rodri recebeu calorosamente o grão-duque e comentou sobre as festividades. O duque agradeceu educadamente ao anfitrião pela recepção em seu território, embora, em pensamento, zombasse do tamanho modesto do evento, em comparação com os banquetes da capital. Entediado com a nobreza local, ele refletiu sobre quanto tempo ainda precisaria permanecer ali. Um nobre apresentou sua família, chamando a atenção do duque por causa do sobrenome Rios. Imediatamente, ele se lembrou da estranha estudante, que havia conhecido no dia anterior. As lembranças das fofocas sobre ela vieram à sua mente com a mesma intensidade. Os estudantes descreviam Irene como uma boneca de gelo sem coração, alguém que evitava qualquer contato humano. Um deles relatava o olhar assustadoramente vívido que ela demonstrava durante dissecações, enquanto terminava um gole de sua bebida.
O Duque recordou os inúmeros apelidos desagradáveis que ela carregava. O Barão Rios e sua esposa ofereceram uma saudação respeitosa ao convidado real. O barão então apresentou orgulhosamente sua filha, Letícia, para uma introdução formal. Letícia fez uma reverência elegante e comentou sobre o encontro que haviam tido 2 anos antes. O Duque a encantou ao se desculpar por não conseguir se lembrar de alguém tão bela e marcante. Em seguida, perguntou casualmente se ela conhecia uma mulher chamada Irene. Um silêncio pesado e sombrio caiu sobre a família Rios. Diante da questão, o barão admitiu nervosamente que a mulher procurada era, na verdade, sua filha. O Duque sorriu de canto, achando fascinante a conexão entre as duas mulheres. O Duque Cassis comentou que havia visitado a escola de medicina no dia anterior e conhecido Irene Rios, a descrevendo como um talento excepcional. O barão Rios elogiou sua sábia filha, enquanto Letícia corava, e os dois se preparavam para se retirar do banquete. Porém, antes que pudesse sair, o nervoso barão foi surpreendido ao ouvir o Duque chamá-lo novamente. O Duque Cassis perguntou se poderia visitar a propriedade da família Rios em breve para conversar com todos da casa. O Duque Cassis sorriu amplamente, já antecipando sua futura visita à residência do barão. Em silêncio, decidiu que não perderia a chance de acompanhar algo que lhe parecia tão interessante. Um leve som ecoou, quando uma mão repousou sobre um livro aberto na silenciosa biblioteca. Maxi Rosano zombou de Irene usando um de seus apelidos depreciativos, insinuando se ela aceitava ser chamada de vassoura. Irene ergueu o olhar com completa indiferença, enquanto Maxi reagia com um choque visível. Irritado, ele exigiu que ela mantivesse contato visual, enquanto os outros estudantes observavam as constantes discussões barulhentas entre os dois. Um suspiro cansado escapou de Maxi, ao refletir sobre como Irene sempre conseguia irritá-lo. Ela apontou um dedo coberto por luvas, para enfatizar um anúncio que pedia para ficar em silêncio na biblioteca. Maxi quis saber se o rumor de que ela havia recusado a prestigiosa oferta do Grão-Duque era realmente verdadeiro. Ele então se lembrou de Irene levantando a mão, durante uma aula para contestar um método específico de ensino utilizado pelo professor. Irene refletia sobre a desumanidade de quebrar deliberadamente as pernas de um sapo, apenas para uma lição de medicina. Maxi Rosano zombou da menção à humanidade, afirmando que qualquer pessoa riria ao ouvir aquilo vindo dela. Considerando sua reputação fria, Maxi apoiou o queixo sobre a mão, enquanto a encarava em silêncio pensativo. Irene continuou lendo tranquilamente, observando que o professor só mudaria seus métodos se existisse um problema genuíno. Ela percebeu que havia sido excluída do acordo silencioso entre alunos e professores para permanecerem calados. Irene questionou se ele compreendia o verdadeiro motivo da recente visita do Grão-Duque à escola. Um leve som abafado ecoou, quando ela apoiou a mão sobre o livro e confirmou a suspeita dele. Explicou que o Duque estava interessado apenas no melhor aluno formando da turma antes de começar a se afastar. Maxi Rosano permaneceu sentado em silêncio, completamente atordoado, enquanto Irene se afastava de maneira indiferente. Ele percebeu que havia sido ignorado por não ocupar o primeiro lugar. Irene passou a se perguntar por qual motivo ele havia iniciado aquela conversa naquele dia. Mais tarde, Irene o encontrou em um corredor e sugeriu que seria melhor evitar contato fora das aulas. Max interpretou aquilo como uma ordem para que desaparecesse e ficou profundamente ofendido com a sugestão. Irene comentou friamente que o cérebro dele parecia estar com defeito e recomendou que procurasse imediatamente um diagnóstico com o professor. Tomado pela raiva, Max gritou que, se ela odiava tanto vê-lo, então deveria desaparecer primeiro. Em seguida, saiu furioso, exigindo que ela nunca mais falasse com ele, enquanto Irene permanecia confusa, diante daquela explosão de irritação. Um som seco ecoou, quando uma bandeja de comida foi colocada sobre o balcão. Max ordenou que Irene tivesse uma alimentação equilibrada, culpando a personalidade difícil dela pelos hábitos alimentares exigentes. Irene refletiu sobre como ele esquecia das coisas facilmente, e desejou que existisse uma especialidade cirúrgica dedicada exclusivamente ao cérebro. Enquanto segurava seu livro vermelho, um membro da faculdade se aproximou de Irene para entregar uma mensagem. Ele lhe entregou uma carta expressa enviada de sua casa, explicando que a entrega era extremamente urgente. Depois de desejar-lhe uma boa tarde, se afastou. Enquanto Irene observava o envelope lacrado de sua família, ela começou a imaginar o conteúdo da carta.
enquanto seus colegas cochichavam sobre a misteriosa vida familiar dela. A carta exigia que Irene retornasse para casa até domingo, fazendo sua expressão fria se tornar ainda mais sombria. Irene se sentou rigidamente ao lado do irmão, enquanto recebiam o hóspede real da família. O Duque Cassis observou a tensão evidente entre eles, percebendo que ninguém fazia questão de esconder a situação desconfortável. Ele se perguntou se aquele comportamento era comum na família. Quando Letícia chegou trazendo o conjunto de chá, Letícia ofereceu ao Duque folhas de chá especiais, que desejava servir pessoalmente como gesto de boas-vindas. Um suave som metálico ecoou, quando o chá foi servido em uma elegante xícara azul e dourada. De repente, o líquido transbordou, se derramando sobre a mão do Duque. Um dos guardas perguntou imediatamente se ele estava bem, mas o Duque permaneceu estoicamente calmo, apesar do acidente. Fechando os olhos, ele tomou um gole do chá, mesmo com o líquido ainda escorrendo por sua mão. O Duque elogiou a excelente fragrância do chá, surpreendendo Letícia, que estava nervosa e cheia de desculpas. Ele dispensou os pedidos de perdão, afirmando que a sinceridade dela havia apenas transbordado junto com o chá, e que a bebida aquecera agradavelmente suas mãos frias. Letícia ficou profundamente tocada, pensando que o Duque era maravilhoso, e completamente diferente dos outros homens. Refletiu também que, normalmente, um erro como aquele já a teria transformado no principal assunto da cidade. O Duque permaneceu sentado elegantemente, mantendo sua presença refinada e charmosa, durante toda a visita. Letícia se inclinou discretamente em direção ao grão-duque, imaginando o quão carinhoso ele deveria ser com suas amantes. O ambiente da sala se tornou mais leve, enquanto a família se reunia para o chá. Irene ouviu atentamente enquanto sua irmã falava com ela do outro lado da sala. Um rápido som seco surgiu, quando a xícara ornamentada foi colocada sobre a mesa. Irene permaneceu encarando o reflexo da própria imagem nas profundezas do chá. O Duque Cassis comentou que Irene observava o chá como se estivesse diante de um veneno. O Barão Rios elogiou o heroísmo do Duque e declarou o desejo de servi-lo. O Duque Cassis questionou o Barão sobre suas antigas afirmações relacionadas aos negócios da família. O Barão esclareceu que entregar sua vida pelo país seria a maior honra que poderia receber. O Duque Cassis refletiu silenciosamente sobre o quanto desprezava pessoas que ofereciam palavras vazias sem verdadeira determinação. Um suspiro cansado escapou de seus lábios, antes que voltasse a atenção para Irene. O Duque reconheceu as dificuldades da cultura antiquada que Irene enfrentava como estudante de medicina. Ele elogiou Irene por alcançar resultados verdadeiramente extraordinários. Apesar de todos os obstáculos, a baronesa repreendeu Irene por permanecer em silêncio, mas o Duque afastou qualquer preocupação. Diante da família chocada, ele revelou que Irene havia recusado sua oferta de trabalho. Chocado com a revelação, o barão pediu mais explicações ao Duque. O Duque confirmou que a posição de Irene, como a melhor da turma, e sua recusa eram fatos incontestáveis. Ele ressaltou que não havia ninguém mais habilidoso do que ela. O Barão Rios ficou visivelmente desconcertado com a ideia de Irene se tornar uma médica real. Letícia também foi tomada pela incredulidade, questionando internamente se aquela notícia realmente podia ser verdadeira. Letícia pediu que o Duque fosse generoso, afirmando que Irene certamente tinha seus motivos. Em seguida, insinuou que sua irmã era diferente das pessoas comuns de uma maneira negativa. O Duque Cassis se inclinou para a frente e questionou exatamente em que Irene deveria ser considerada diferente. A baronesa e Letícia trocaram um olhar tenso e cheio de significado, enquanto o silêncio desconfortável dominava o ambiente. Logo foi explicado que Irene tinha dificuldade para se relacionar com outras pessoas. A baronesa soltou um suspiro pesado, lamentando que nunca conseguissem corrigir a personalidade difícil e teimosa de Irene. Ela admitiu sentir vergonha pelo fato de Irene jamais ter debutado na sociedade naquela idade. O Duque Cassis observou a reação silenciosa de Irene enquanto sua própria família a humilhava com palavras cruéis e degradantes. Toda aquela situação pareceu repugnante aos olhos atentos e críticos do grão-duque. A baronesa Rios reconheceu o chamado do Duque, enquanto ele a encarava com uma expressão severa. Então, ele começou a explicar exatamente o que exigia de um médico pessoal. Sentado diante da família Rios, o Duque dominava completamente o ambiente, com sua presença imponente. Ele esclareceu
que precisava de um médico capaz de lidar com sangue e cirurgias de campo de batalha. O Duque declarou que a personalidade de Irene era irrelevante, desde que ela fosse capaz de salvar seus soldados. Suas palavras chocaram Letícia, quando ele afirmou que não precisava de mais flores belas ao seu redor. Letícia recordou as inúmeras mulheres da capital, que tentaram chamar a atenção dele. Ela também se lembrou de ter sido apenas mais um rosto na multidão que ele sequer reconheceu. Apertando o vestido com força, Letícia foi consumida por uma raiva silenciosa, sombria e fervente. Enquanto isso, Irene refletiu que o Duque costumava parecer uma simples batata descascada. Agora, porém, ela concluiu que ele parecia um pouco mais com uma batata doce. Irene pensou que talvez estivesse perfeitamente bem do jeito que era. Durante toda a vida, ela ouviu repetidamente que havia algo errado consigo. Diversos momentos isolados de dificuldades sociais passaram por sua mente, enquanto recordava o passado. Ao olhar para o Duque Cassis, se sentiu tocada pelo fato de ele ter expressado que realmente precisava dela. De repente, um estrondo ecoou, quando a pesada porta da frente foi fechada com força. Irene lutava para carregar uma mala pesada, enquanto se preparava para deixar os terrenos da propriedade. Letícia questionou a sanidade da irmã. Por sequer considerar a prestigiosa oferta do Grão-Duque, ela afirmou que o Duque acabaria apenas decepcionado com a personalidade difícil de Irene. Em seguida, riu de maneira zombeteira, declarando que a ideia de Irene como médica era uma piada. Caminhando sozinha, Irene murmurou baixinho para si mesma que tudo ficaria bem. Os olhos de Irene se arregalaram em surpresa quando uma voz chamou seu nome. O Duque Cassis saiu de sua carruagem para cumprimentar a Irene. Irene o dispensou friamente, se perguntando por que ele ainda não havia partido para a capital. O Duque Cassis abriu um leve sorriso de diversão, claramente entretido pela recepção fria dela. Ele passou a caminhar ao seu lado, comentando que o clima estava bastante agradável. Acrescentou então que a companhia era mais importante do que a brisa fria. Também explicou que caminhava pelo lado de dentro da estrada para protegê-la dos respingos das carruagens. Irene respondeu, citando estatísticas relacionadas à alta frequência de acidentes com carruagens naquela região. Ela admitiu que desejava evitar se tornar vítima de incidentes daquele tipo. O Duque ficou completamente perplexo ao perceber que ela o havia usado como escudo humano. Irene mencionou estatísticas que mostravam que homens costumavam sobreviver a acidentes com menos ferimentos. Em seguida, ele ordenou que Javier se aproximasse, antes de se oferecer para carregar seu pertence de volta. Irene recusou ajuda imediatamente, afirmando que deveria carregar os próprios pertences. O homem exibiu um sorriso radiante, embora seus encantos não causassem qualquer efeito na estudante de medicina. Ele estendeu a mão, esperando finalmente conseguir ajudá-la. No entanto, Irene passou direto por ele, enquanto segurava firmemente sua pesada mala. O Duque observou sua partida, com grande interesse, claramente intrigado pela completa indiferença dela. Então, ele propôs um salário semanal, com aumentos mensais garantidos, afirmando que aquelas condições eram excepcionais para qualquer universitária recém-formada. Um sorriso confiante e brilhante surgiu nos lábios do Duque. A franqueza de Irene foi cortante. Ao criticar a aparente memória ruim do Duque Cassis, ela relembrou que era popular nas aulas de anatomia, apenas por suas habilidades clínicas. Irene afirmou que ele deveria simplesmente focar em seus outros talentos. Uma expressão de choque atravessou o rosto do nobre, diante daquela análise tão direta. O Duque Cassis soltou uma breve risada, e interpretou aquilo como uma forma peculiar de consolo. Ele relembrou que Irene já havia afirmado ser incapaz de tratar pessoas, mesmo após recusas firmes e repetidas. Admitiu continuar persistente. Também agradeceu a ela, por fazê-lo perceber o quanto podia ser teimoso. Pouco depois, alertou Irene sobre um cão feroz que avançava em direção a eles. O enorme cachorro rosnou violentamente, enquanto Javier sacava uma faca para protegê-los. Irene, porém, ignorou completamente o animal perigoso, e passou por ele sem demonstrar qualquer medo. O Duque Cassis caiu na gargalhada, se divertindo com toda a situação e com a atitude dela. Em seus pensamentos, refletiu que jamais havia conhecido uma mulher tão única antes. A completa indiferença que Irene demonstrava por ele era algo totalmente inédito. Naquele momento, ele decidiu que precisava levá-la para seu território no norte. Javier guardou a arma novamente e sugeriu que continuassem a jornada.
O Duque Cassis então provocou Irene, dizendo que ela possuía uma personalidade excessivamente cautelosa e medrosa. Ela parou por um instante, e admitiu que simplesmente possuía um forte desejo de sobreviver. Irene declarou que queria viver por muito, muito tempo. Uma silenciosa transição, em tom acinzentado, marcou a breve passagem do tempo. O silêncio foi interrompido, quando alguém se dirigiu ao nobre duque. Javier permaneceu imóvel e estoico, enquanto aguardava a resposta de seu mestre. O duque Cassis então percebeu que haviam caminhado por 2 horas, sem sequer alcançar a escola. Se sentindo culpado por ter feito a filha do barão caminhar tanto, comentou que o norte era muito mais quente do que aquela região. Irene imediatamente rebateu a afirmação, usando fatos enciclopédicos sobre as temperaturas congelantes de norte. O duque Cassis esclareceu que estava se referindo à calorosa personalidade dos moradores da região. Ainda assim, Irene permaneceu cética quanto à ideia de medir calor através de conceitos puramente subjetivos. Ele então descreveu os aliados de coração simples e os moradores que aguardavam ansiosamente pela chegada dela. Finalmente, eles alcançaram os portões. Enquanto a luz do entardecer desaparecia lentamente, o porteiro da universidade perguntou à senhorita Rios se ela já havia jantado após retornar de sua licença universitária, e ela respondeu que estava bem. O portão se fechou com um pesado estrondo, enquanto os visitantes se preparavam para partir. Maxi questionou Irene sobre o motivo de ela ter retornado ao lado do poderoso grão-duque. Ele exigiu saber se a rejeição anterior à proposta dele havia sido mentira. Nervoso, perguntou se Irene estava planejando se mudar para o território do norte do duque. O homem a encarou intensamente, enquanto a lembrava de que ela jamais poderia realmente se tornar uma médica. Também a advertiu para nem sequer sonhar em servir como médica pessoal do grão-duque. Irene se afastou em silêncio, reconhecendo que naquela sociedade, ela era incapaz de se tornar qualquer coisa. Um suspiro repentino escapou do homem, ao perceber que havia dito algo profundamente cruel. Em seguida, ele a chamou e lançou um objeto embrulhado na direção da Irene. Maxi desembrulhou uma batata, e observou que aquilo era um gesto gentil, já que ela havia pulado o almoço. Ela dá uma mordida e conclui que o sabor era muito melhor do que imaginava no início. Enquanto caminhava sozinha pelos jardins, refletia que uma batata comum jamais poderia superar uma batata doce. O duque Cassis observava sua partida, contemplando o forte desejo de trazer um médico consigo. Enquanto se preparava para partir, expressava silenciosamente seu simples e profundo desejo de sobreviver. No dia seguinte, um professor de cabelos grisalhos ofereceu a Irene um cargo como assistente de anatomia. O homem perguntou se ela havia ouvido corretamente sua proposta, antes de elogiar suas habilidades excepcionais em dissecação médica. Irene se curvou educadamente, prometendo analisar a oferta com muito cuidado, antes de tomar qualquer decisão. Um leve rangido ecoou, quando Irene saiu do escritório, repetindo mentalmente o título do cargo. Pensamentos sombrios dominaram sua mente, enquanto ela se perguntava no que realmente poderia se tornar. Ela refletia sobre sua vida na mansão do barão, se percebendo como nada além de uma eterna intrusa. Se recordava de ter sido forçada a se esconder no sótão, sempre que convidados visitavam a família. Ainda assim, considerava que, apesar dos apelidos que recebia na universidade, ao menos naquele lugar, existia como uma pessoa de verdade. Por isso, decidiu que qualquer escolha seria melhor do que retornar para viver na casa do barão. Um som seco ecoou, quando Irene tropeçou em uma pedra, enquanto se perdia em pensamentos. Num instante repentino, uma mão avançou para impedir sua queda. O duque Cassis a segurou dramaticamente, em meio a um campo de flores brancas. Ele perguntou se ela estava bem, reconhecendo que sabia o quanto ela detestava contato físico. Irene ficou visivelmente traumatizada, tremendo de medo. Diante do toque inevitável e repentino, um vento frio soprou, enquanto ela encarava a mão que sustentava seu corpo naquele momento. Um estalo alto ecoou, quando Irene afastou o duque com um golpe impulsivo, e desesperado, o duque Cassis permaneceu em silêncio, completamente atordoado pela rejeição física, tão imediata e violenta. Irene tremia e arfava, enquanto se dirigia ao nobre usando seu título formal. O homem ergueu as mãos em um gesto pacífico, se dizendo apenas feliz, por ela não ter se machucado. Em seguida, comentou que quase ninguém jamais havia se afastado dele daquela maneira. Uma memória sombria atravessou a mente de Irene. Pessoas tocavam nela,
propositalmente justamente porque sabiam o quanto ela odiava aquilo. Um homem chamava o assédio de terapia de choque, afirmando que ela ainda lhes agradeceria no futuro. As provocações só cessaram, depois que Irene desmaiou e caiu no chão, e o Max golpeara o homem que fez isso com ela. De volta ao presente, Irene se curvou profundamente para pedir desculpas por sua explosão repentina. O Duque Cassis percebeu sua pressa, e concluiu que ela devia estar muito ocupada naquele dia. Irene explicou que precisava arrumar imediatamente suas coisas, antes de deixar o dormitório naquela mesma semana. O Duque refletiu que Irene era genuinamente curiosa e incapaz de esconder intenções por trás de palavras nobres e ambíguas. Sorrindo, declarou que estava ali para alcançar seu próprio objetivo pessoal. Ele afirmou a Irene que, quando partisse, ela iria junto com ele. Após um leve toque, garantiu que sua memória estava perfeitamente intacta. Em seguida, perguntou quais eram seus planos para o futuro e se ela pretendia voltar para casa. Irene refletiu silenciosamente que retornar para casa não era uma opção. Por isso, voltou a pensar na proposta de trabalho como assistente. O Duque Cassis se inclinou levemente, afirmando que seu território possuía tudo o que ela poderia desejar. Um sorriso confiante surgiu no rosto do Duque enquanto ele fazia sua proposta. Irene concluiu que ele não era uma pessoa ruim, desde que certos limites fossem mantidos, enquanto o Duque comentava sobre o amor dela por comida. O Duque Cassis descreveu as riquezas e honras que aguardavam Irene no norte. Em seguida, entregou-lhe uma pequena bolsa, prometendo oferecer-lhe verdadeira liberdade. Logo esclareceu que o presente era um bolo, feito inteiramente de batata doce. Explicou também que o cozinheiro de sua propriedade era especialista em confeitaria. Irene aceitou o presente. Depois que ele garantiu que não havia segundas intenções, o Duque acrescentou que seu território ao norte era um dos maiores produtores de batata doce. Enquanto caminhavam, ele admitiu não gostar de batatas comuns. Apesar de sua resistência ao clima frio, Irene demonstrou surpresa quando o Duque começou a falar sobre a geografia do reino. Ele descreveu as fronteiras devastadas pela guerra no norte, onde apenas plantações resistentes à fome conseguiam crescer. Irene ficou fascinada, enquanto ele descrevia os diversos pratos preparados, com os cultivos nortistas. O Duque soltou uma risada, ao perceber que ela parecia tentada pelas descrições, justamente no momento em que Rosano se aproximava. O Max parou abruptamente, e fez uma reverência profunda ao cumprimentar o nobre de alta posição. Rosano perguntou se Irene pretendia aceitar a proposta do professor para se tornar assistente. Para sua surpresa, Irene afirmou que não gostava realmente de dissecar cadáveres humanos. Um silêncio pesado se instalou, enquanto Irene encarava o vazio com olhos sem vida. Ela refletia que a medicina interna não combinava com ela, devido à necessidade constante de conversar com as pessoas. A cirurgia parecia mais fácil, pois os ferimentos eram visíveis e não exigiam esforço emocional. Enquanto se preparava para o trabalho, concluiu que a anatomia lhe permitiria evitar emoções. De volta ao presente, Rosano insistiu para que ela aceitasse o cargo de assistente de anatomia. O Duque Cassis interveio imediatamente, zombando do segundo colocado, por parecer ansioso demais para tomar o topo. Rosano ficou visivelmente abalado, quando o Duque se aproximou com uma aura intimidadora. O Duque questionou suas intenções, enquanto Max tentava se explicar. Rosano afirmou que Irene era muito mais adequada para trabalhos de laboratório do que para funções clínicas. O Duque Cassis abriu um sorriso frio, repetindo as palavras do homem, com um sarcasmo cortante e impiedoso. Ele considerava a arrogância do homem irritante. Enquanto Rosano lutava para manter a compostura, Rosano percebeu que suas desculpas eram inúteis, já que Irene permanecia completamente indiferente às suas opiniões. O Duque deixou claro que, mesmo que Irene o recusasse, a oportunidade já havia sido perdida. Sem hesitar, dispensou o segundo colocado, afirmando que desejava apenas a melhor aluna da turma. Quando o homem se virou para sair, o Duque voltou a chamá-lo, em tom debochado. Criticou Rosano por usar um apelido depreciativo para se referir a uma mulher tão bela. Em seguida, lançou um aviso assustador, ordenando que ele controlasse imediatamente a própria língua. Sob o olhar ameaçador do Duque, o Max se submeteu rapidamente, e concordou sem resistência. O Duque então voltou a falar, apenas para perceber que Irene havia desaparecido. Ele caiu na gargalhada ao lado de Javier, se divertindo com o fato de ela ter sumido. No exato instante em que desviou a atenção, enquanto isso,
Irene caminhava sozinha, refletindo sobre a enorme quantidade de tarefas que ainda precisava concluir. A cena mudou para os corredores silenciosos e vazios da Universidade de Medicina. Irene lavava as mãos no laboratório, apreciando o silêncio e a solidão ao redor. Em meio à quietude, refletia sobre como o sofrimento prolongado podia deformar completamente o coração humano. Enquanto caminhava em direção à luz, pensava, se já havia ultrapassado o ponto em que alguém ainda podia se machucar emocionalmente. Continuou trabalhando sobre um cadáver, perdido em pensamentos profundamente melancólicos. Em determinado momento, considerou a possibilidade de que seu mundo interior estivesse tão vazio quanto o corpo diante dela. Um som metálico e seco ecoou. Quando Irene pegou os instrumentos cirúrgicos sobre a bandeja, ela refletiu que todos acabavam encontrando o mesmo destino, independentemente das circunstâncias de suas vidas. Rosano reclamou de sua frieza, enquanto ambos usavam máscaras médicas de proteção. Irene respondeu de forma direta, afirmando que preferia os mortos, pois eles eram incapazes de falar. Rosano bufou em irritação antes de se afastar, enquanto ela continuava pensando no respeito que devia ser concedido aos doadores de corpos. Pouco depois, Irene percebeu que precisava aceitar o trabalho para garantir que os cadáveres fossem tratados adequadamente. As lembranças da baronesa gritando sobre os altos custos de sua educação e das mensalidades voltaram à sua mente. Ela soltou um leve suspiro, ao concluir que não tinha escolha além de permanecer pelo dinheiro. Um rangido rápido e seco ecoou, quando ela voltou a se concentrar no trabalho. Irene então se virou e anunciou que aceitava a proposta do professor. O Duque Cassis exibiu um leve sorriso ao ouvir a declaração súbita e firme da jovem. Olhando diretamente para ele, Irene afirmou que suas visitas eram desnecessárias. O Duque Cassis se aproximou dela e pediu que reconsiderasse sua proposta mais uma vez. Em silêncio, percebeu o hábito que Irene tinha de ficar muda sempre que mergulhava completamente em seu trabalho. Seus pensamentos então retornaram à primeira vez em que a viu. Ele observava sua eficiência e compreendia que suas habilidades ultrapassavam o simples talento natural para a medicina. Em sua conclusão, aquela perícia só poderia ser resultado de incontáveis horas de prática secreta e dedicação extrema. A escuridão tomou a cena. Enquanto um pensamento atravessava sua mente, existiam outros motivos para seu interesse nela. No fundo, o Duque Cassis possuía apenas um desejo simples e profundo: sobreviver por muito tempo. Ele se perguntava o que levava Irene a se agarrar tão desesperadamente à própria vida. Admirava a independência experiente que ela demonstrava ao lidar sozinha com suas tarefas médicas. Enquanto Irene continuava trabalhando no cadáver anatômico, o Duque permanecia parado atrás dela. Um leve sorriso surgiu em seu rosto, ao sentir um sentimento novo e desconhecido florescendo dentro de si. Ao observar seus movimentos, o Duque percebeu pela primeira vez as mãos nuas de Irene. Notou como elas eram diferentes das mãos delicadas e mimadas das mulheres nobres. Eram mãos longas, finas e incrivelmente precisas. Ao manejar instrumentos cirúrgicos, seus movimentos descreviam arcos leves e limpos, quase como uma dança. O Duque passou a imaginar o que aconteceria caso aqueles movimentos rápidos diminuíssem sequer um pouco. Permaneceu em silêncio, enquanto Irene continuava totalmente concentrada no trabalho à sua frente. Um movimento discreto em sua garganta revelou pensamentos que ele não expressava em voz alta. Irene acabou se sobressaltando ao sentir a súbita proximidade e o movimento inesperado do nobre. O Duque Cassis percebeu que a havia assustado, e ofereceu um pedido de desculpas em tom suave, mantendo sobre ela um olhar intenso e reflexivo. Enquanto isso, Irene pensava na ausência de água quente disponível. Na sala de dissecação, um som metálico ecoou, quando a mão do Duque tocou a bandeja de metal. Irene estendeu a mão em direção aos instrumentos cirúrgicos. Enquanto ele continuava observando atentamente, ela se assustou novamente, ao perceber a presença direta do Duque tão perto. Ele quis saber se finalmente havia chegado a hora de ela encerrar o trabalho. Irene olhou ao redor, ao perceber que sua outra tesoura havia desaparecido. Quando voltou a olhar para a frente, encontrou o Duque estendendo a mão com uma tesoura entre os dedos. O Duque Cassis sorriu calorosamente, enquanto lhe oferecia o instrumento médico perdido. Irene hesitou por um breve instante, antes de se preparar para aceitar o objeto.
O olhar se fixou na mão do Duque, segurando o afiado instrumento cirúrgico. Em silêncio, ele comparou o comportamento cauteloso e defensivo de Irene ao de um gato arisco. Decidiu agir com paciência, sabendo que ela fugiria, caso ele se aproximasse rápido demais. Irene encarou atentamente a tesoura, enquanto estendia as mãos para pegá-la. No instante em que ambos tocaram o instrumento, um deslize repentino aconteceu entre eles. Um suspiro assustado escapou, quando Irene acabou cortando acidentalmente a mão do Duque com a tesoura. Um brilho repentino marcou o exato momento do ferimento. As tesouras caíram no chão com um som pesado. Enquanto Irene recuava rapidamente, Javier entrou em pânico e correu até o Duque, para verificar a mão ferida e sangrando. Irene sugeriu chamar ajuda, mas o Duque minimizou o pequeno ferimento. Mesmo assim, Javier continuava, extremamente aflito e preocupado, com a segurança do nobre de alta posição. Um som seco ecoou, quando Irene pressionou rapidamente um pano contra o ferimento. Enquanto cuidava da lesão, ela percebeu as luvas descartadas do Duque. Um movimento rápido chamou a atenção. Quando a tesoura caiu no chão, um leve toque soou quando Javier entra em pânico e corre para verificar a mão sangrando do Duque. O Duque Cassis ofereceu um pedido de desculpas sincero a Irene por tê-la deixado tão perturbada. Irene tranquilizou o nobre, afirmando que o pequeno corte logo pararia de sangrar. Porém, ela inclinou levemente a cabeça quando um silêncio curioso tomou conta da sala. Ao baixar o olhar para a mão do nobre, Irene percebeu que o sangramento não estava diminuindo. A atmosfera permaneceu pesada e tensa por vários instantes. Conforme o tempo passava, Irene observava com crescente preocupação que o fluxo de sangue não demonstrava qualquer sinal de desacelerar. Cassis explicou sua condição hereditária, enquanto Irene reconhecia imediatamente a realidade médica de um sangue incapaz de coagular corretamente. O Duque Cassis soltou um longo suspiro, mas uma respiração curta e dolorosa escapou de seus lábios. Logo em seguida, ele comentou que, na terra natal de sua mãe, aquela enfermidade era conhecida como sangue amaldiçoado. A narrativa observava que a simples menção daquela doença sempre fazia uma família específica vir à mente das pessoas. A enfermidade era uma condição hereditária que assolava gerações os homens da realeza da Península de Musco. Como não existia cura, acidentes fatais eram inevitáveis, não importando quão cautelosa fosse a vida de alguém. A maioria dos homens afetados pela doença não conseguia sobreviver além dos 30 anos de idade. Um homem vestido com trajes reais observava em completo desespero, enquanto o sangue escorria continuamente de sua mão. A narrativa enfatizava que até mesmo os menores ferimentos frequentemente levavam a uma morte inevitável. Javier perguntou ao Duque se seria necessário chamar o diretor da academia ou algum professor. Ele relembrou que Irene ainda era apenas uma estudante prestes a se formar. Contudo, Javier também reconhecia que nenhum professor seria capaz de fazer algo que Irene já não estivesse fazendo naquele momento. Cassis refletia sobre as reações habituais de pena e tristeza, que sempre surgiam após revelar sua condição. Recordações surgiam em sua mente. Sua mãe chorava dizendo que tudo era culpa dela, enquanto Cassis criança era alertado sobre os perigos constantes ao seu redor. O jovem Cassis encarava o vazio com uma expressão completamente oca enquanto um som brusco ecoava pelo ambiente. Outro homem aconselhava o Duque a enviar um representante em seu lugar para o perigoso território do norte. Mesmo assim, Cassis permaneceu firme e declarou que viajaria pessoalmente para as terras do norte. Em silêncio, ele refletia sobre o profundo desgosto que sentia pela piedade sufocante que recebia constantemente das pessoas ao redor. Seus olhos então se voltaram para Irene, presumindo que ela acabaria, demonstrando o mesmo olhar cheio de compaixão. Entretanto, Irene apenas o corrigiu friamente, afirmando que aquela condição médica era hemofilia. O Duque Cassis ficou claramente surpreso com a resposta puramente científica e desprovida de emoção. Ele percebeu que o olhar dela não continha pena nem simpatia, apenas uma calma indiferença focada no tratamento. Cassis admirou a eficiência de Irene, enquanto ela tratava o ferimento, como se estivesse realizando uma tarefa rotineira. Irene então quis saber por que o Duque insistia em ir pessoalmente para as linhas de frente da guerra. Uma gargalhada alegre ecoou pelo laboratório, quando Cassis percebeu o quão genuína e refrescante era a curiosidade dela. Irene observou que o sangramento finalmente havia parado, mas ainda assim o advertiu para tomar extremo cuidado dali em diante. Javier demonstrou indignação ao ver o estado do Duque,
Porém Cassis silenciou imediatamente o súbito protesto de seu subordinado. Naquele instante, Irene compreendeu o quão sigilosa era aquela doença, quando o duque lhe pediu absoluto silêncio sobre o assunto. O som de passos ecoou pelo ambiente, enquanto Cassis explicava que pouquíssimas pessoas conheciam sua verdadeira condição. Javier então lançou uma ameaça assustadora a Irene, deixando claro quais seriam as consequências caso o segredo fosse revelado. Com total tranquilidade, Irene explicou que ninguém gostava de conversar com ela, portanto não havia ninguém para quem pudesse contar algo. Um pesado silêncio tomou conta do laboratório, enquanto os dois homens encaravam a Irene, em absoluto descrédito. Irene começou a se perguntar se havia entendido errado a ideia de que mulheres costumavam compartilhar segredos umas com as outras, fazendo o Duque cair em outra gargalhada sincera. Ela apenas encarou o nobre sem expressão, enquanto o riso dele preenchia o silencioso laboratório médico. Pouco depois, Irene voltou a questionar o motivo de ele ir para a linha de frente, e Cassis respondeu de forma descontraída que estava apenas entediado. Em seguida, esclareceu que atualmente comandava as tropas do reino na posição de general. Segundo ele, soldados jamais arriscariam suas vidas se o próprio líder permanecesse escondido em segurança. Então, o duque passou a refletir sobre o caos que aconteceria caso seus subordinados descobrissem sua doença hereditária secreta. Ele quis saber o que Irene acreditava que aconteceria em uma situação assim, enquanto uma atmosfera fria e sufocante preenchia lentamente a sala. Por fim, o duque Cassis propôs que Irene se tornasse sua médica pessoal, já que agora ela conhecia seu maior segredo. Ele confessou que se sentiria muito mais tranquilo, tendo Irene ao seu lado. Enquanto isso, Irene observava as próprias luvas manchadas de sangue, mergulhada em pensamentos sobre o erro que havia cometido. Ela não conseguia entender por que o duque estava lhe oferecendo gentileza, em vez da punição que acreditava merecer. Em sua mente, ecoavam lembranças de uma mulher de seu passado, alguém que sempre a chamou de causadora de problemas, sem esperança, afirmando que ela não merecia qualquer oportunidade. Outra memória surgiu logo em seguida. Um homem dizia friamente que Irene jamais conseguiria se tornar uma verdadeira médica. De volta ao presente, ela se preparou para responder à inesperada proposta que poderia mudar completamente sua vida. Com um tom sério, Duque Cassis exigiu uma resposta clara. O Duque perguntou se ela realmente o odiava como todos os outros pareciam odiá-lo. Afinal, Irene o havia tratado sem hesitação, algo incompatível com sentimentos de desprezo. Irene refletiu sobre como seu corpo havia se movido instintivamente, antes mesmo que sua mente pudesse compreender a situação. Duque Cassis então estendeu a mão, oferecendo-lhe um cargo médico permanente. Seu olhar carregava sinceridade, enquanto admitia o quanto precisava da ajuda dela. Irene percebeu que sua primeira impressão sobre ele havia sido simplista demais. Ao mesmo tempo, ela reconhecia sua própria fascinação por ferimentos incuráveis. Quando o Duque sorriu gentilmente, Irene sentiu uma leve batida em seu peito, enquanto assimilava aquele pedido. Em seguida, ela esclareceu as condições financeiras e os possíveis aumentos salariais do acordo. Também exigiu pratos semanais de batata doce, arrancando uma risada divertida do nobre. Mesmo assim, Irene recusou qualquer ajuda adicional, insistindo que conseguiria viajar sozinha. Duque Cassis demonstrou irritação diante da recusa dela em aceitar assistência. Um som metálico ecoou quando ele lhe entregou o instrumento médico. Em seguida, se desculpou por não poder acompanhá-la pessoalmente até o destino. Irene pegou a ferramenta afiada, e as mãos dos dois quase se tocaram durante a troca. Ela agradeceu sinceramente pela ajuda, enquanto permaneciam lado a lado. Naquele momento, Irene passou a enxergar a possibilidade de um novo começo. Longe de tudo que havia vivido até então, o som de suas botas ecoava pelo chão, enquanto ela aceitava o futuro que surgia diante dela. Irene sonhava em viver tranquilamente em uma fazenda, após concluir seu trabalho. Um corte seco marcou o instante em que ela rompeu os últimos laços com terapia. A narrativa então desacelerou brevemente, acompanhada por uma sequência de ilustrações coloridas de Irene. Pouco depois, o pesado barulho de uma grande carruagem ressoou, ao entrar nos terrenos da academia. Observando de cima, Irene viu chegar o transporte, que a levaria rumo à sua nova vida. Ela comentou consigo mesma sobre a pontualidade do cocheiro, exibindo um pequeno sorriso satisfeito. Se recordou de como seus colegas costumavam zombar de sua obsessão por horários exatos.
Com um clique suave, fechou o relógio de bolso, valorizando silenciosamente seus próprios hábitos. Pegando sua mala, Irene se preparou para deixar o dormitório de uma vez por todas. De repente, um grito chamou sua atenção, quando um homem a avistou no pátio. Irene se sobressaltou levemente, quando o homem loiro se aproximou, claramente surpreso. Ele questionou para onde ela estava indo. Ao perceber que suas bagagens indicavam uma longa viagem, o homem tentou justificar sua presença, embora soubesse das rígidas regras do dormitório. Internamente, Irene criticou o foco exagerado dele, considerando sua curiosidade uma completa perda de tempo. O homem reagiu com absoluto choque ao descobrir que ela estava indo para o norte. Irene confirmou calmamente que havia assumido o cargo de médica do duque. Antes de seguir seu caminho, o cocheiro fez uma reverência educada e se ofereceu para carregar sua pesada mala. Um leve puxão acompanhou o momento em que ele retirou a bagagem de suas mãos. Irene sentiu alívio ao perceber que haviam conseguido evitar qualquer contato físico direto. Ela agradeceu pela ajuda, enquanto se preparava para entrar na carruagem, mas acabou surpresa ao ouvir o cocheiro tratá-la por um título formal. A carruagem então começou a se mover, deixando para trás a academia médica para sempre. Pouco depois, um forte estrondo ecoou quando Maxi começou a correr desesperadamente atrás da carruagem. Irene ignorou completamente aquela perseguição frenética, afirmando para si mesma que ele não era problema seu. Sentada próxima à janela, ela manteve os olhos fixos na estrada. O cocheiro apontou o homem correndo atrás deles e perguntou se Irene o conhecia. O som pesado de passos apressados ecoava, enquanto Maxi corria com todas as forças. Ele continuava a perseguição, claramente furioso com a partida dela. Irene apenas ordenou que o cocheiro continuasse avançando, ignorando completamente o homem atrás da carruagem. Um suspiro ofegante escapava dele, enquanto tentava desesperadamente acompanhá-los, e logo depois, uma voz feminina irrompeu furiosamente em meio ao caos. Letícia exigiu explicações imediatas, questionando por que Irene estava se preparando para abandonar a casa da família. Em seguida, exigiu saber por que ela pretendia viajar para as terras do norte. Irene revelou que havia conseguido um emprego e criticou o hábito de Letícia de viver gritando. Tomada pela raiva, Letícia exigiu saber onde Irene havia encontrado trabalho. Sem hesitar, Irene anunciou que agora ocupava o cargo de médica pessoal do Duque Cassis. Ela confirmou que havia aceitado a proposta, destacando também as excelentes condições financeiras oferecidas pelo novo empregador. Enquanto Irene elogiava o Duque Cassis, Letícia permanecia em silêncio. Consumida pela irritação, Letícia então começou a disparar insultos, afirmando que aquele cargo era absurdo para alguém tão miserável quanto Irene. Continuando sua explosão de fúria, declarou que Irene era uma inútil sem esperança e um verdadeiro incômodo para todos ao redor. Em resposta, Irene lhe dirigiu uma lição, carregada de sarcasmo, sugerindo maneiras de melhorar sua memória. Ela zombou do fato de Letícia ter se esquecido de que o Duque Cassis precisava de um cirurgião habilidoso. Um som seco ecoou pelo ambiente, quando Irene comparou a inteligência de Letícia à de uma anêmona do mar. Letícia então afirmou que Irene seria expulsa em menos de um mês. Ela continuou advertindo que o Duque Cassis descartaria Irene assim que descobrisse sua verdadeira natureza. Uma sombra pesada pareceu cair sobre Irene, ao encarar a possibilidade de aquilo ser verdade. Vozes perturbadoras começaram a ecoar em sua mente, zombando de seu sucesso acadêmico e de sua posição social. Sussurros cruéis a acusavam de ser uma cirurgiã sem coração, alguém que apenas abria corpos sem piedade. Irene recuou levemente ao ouvir outra voz, classificá-la como nada além de uma simples açougueira. Para a surpresa de sua parente, Irene respondeu com um agradecimento calmo e inesperado. Após respirar fundo, explicou que o rosto irritante de Letícia havia ajudado seus sentidos a despertarem. Indignada, Letícia implorou para que seu pai castigasse Irene por sua suposta insolência. O barão, porém, rejeitou o pedido, lembrando que a decisão havia partido do próprio Duque Cassis. Ele lamentou ter perdido a oportunidade de fazer Letícia se aproximar da alta nobreza. No fundo, o homem estava amargurado, pelo fato de ter sido Irene, e não Letícia chamar a atenção do Duque. Ele encontrou um conforto amargo, ao perceber que o Duque Cassis enxergava Irene apenas como uma médica. Irene se preparou para partir enquanto o barão questionava qual seria o meio de transporte utilizado por ela. A família inteira reagiu em choque,
Ao ver a carruagem pessoal do Duque Cassis aguardando do lado de fora, Irene segurou a maçaneta da porta, pronta para abandonar de vez sua antiga vida. Seus parentes tentaram fazê-la sentir culpa, ao mencionarem os anos em que a sustentaram. Irene reconheceu que, durante toda a infância, recebeu apenas roupas usadas e reaproveitadas pela família. Também se recordou da comida mínima que lhe ofereciam diariamente dentro daquela casa. Ela refletiu sobre aquela cruel forma de bondade, enquanto finalmente se preparava para partir. Um rangido seco ecoou quando Irene atravessou a saída da mansão, encerrando de vez a história entre eles. A baronesa começou a tramar uma maneira de usar a posição de Irene como pretexto para futuras visitas que poderiam fazer a ela, enquanto Irene ia embora daquela mansão para sempre. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.